Fala galera, voltamos aqui com a parte 4 do nosso review. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma mão, me procura no Skype, a maneira mais fácil de me encontrar, EduSombraBR, e siga-me no Twitter, @EduardoJAlves. No último vídeo a gente terminou nessa mão aqui, que foi quando estourou a bolha. A gente abriu aqui o 10 e 7, o jogador estourou, a gente teve que foldar, mas teve uma eliminação na outra mesa e aqui formou a mesa final. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é duas coisas nessa mesa final. A primeira é que esse jogador aqui jogou muito maníaco. Ele jogou praticamente todas as mãos aqui no começo da FT. E a segunda coisa é a minha estratégia na FT. O que eu faço? Se na mesa semifinal eu jogava muito pra frente, muito agressivo, na mesa final eu procuro analisar os jogadores, principalmente no começo da mesa, ver quem está mais pressionado pelo dinheiro, ver quem está jogando mais para frente, mais agressivo, e só depois eu vou impondo meu ritmo conforme essa análise. E vamos lá. Primeira mão aqui, eu sou chip leader da mesa, né? Tenho uma stack boa, eu quero pressionar esses jogadores aqui, já que tem short na mesa, então eu abro aqui, mas nosso jogador maníaco chova. Aí tem que foldar. Aí vocês vão ver aqui, eu vou passar algumas mãos. Ó, ele abriu. E a stack só vai aumentando. Ó, abriu de novo. Todo mundo foldou. Aí ele foldou uma mão. Abriu de novo. Subiu o blind. Aí ele abriu novamente. Eu poderia tribetar ele. Contra esse tipo de jogador aqui, a gente tem duas formas de jogar. Ou a gente é mais agressivo que ele. E vai correr mais riscos. Ou a gente procura jogar valor e principalmente em posição. Por quê? Porque a gente vai ganhar muita ficha quando a gente tiver situação. Esses jogadores eles não sabem a hora de tirar o pé do acelerador. Então, eu poderia tribetar aqui, mas eu resolvi foldar e procurar uma situação mais clara para poder jogar contra ele. Ele abriu de novo. O outro Wise 9 agora no Small Blind é a mesma coisa. Preferi foldar. Abriu novamente e assim e assim vai indo. Vou passar algumas mãos aqui. Esse Ice 9, esse aqui era um outro jogador também que estava jogando bastante mãos, mas ele era mais o perfil de dar call e alguns poucos raises. Esse aqui estava abrindo muito. Eu poderia tribetar ele aqui, mas resolvi foldar essa primeira mão aqui. Aí passando algumas mãos. Ice Valete, de novo ele subiu ali, só que o jogador resolveu tribetar ele. E esse aqui, um jogador em posição intermediária tribetou e o jogador botão deu call. Aí eu preferi foldar aqui direto e não me envolver na mão. Aí o jogador inicial aí deu call também. Check, bet, raise, fold e call. Aí vala contra dama-dama, é a nossa primeira eliminação. Aí seguindo aqui. Esse Ice 6, esse jogador aqui, ele praticamente foi all-in, né? Colocou quase todas as fichas. E eu optei por não dar call. Eu poderia dar esse call, até pela stack que eu tenho, mas eu optei por não dar call porque ele estava segurando muito para chovar. E normalmente quando o jogador segura muito assim, é valor e eu acredito que eu vou estar muitas vezes dominado aqui. Ele vai estar chovando Ice 10, Ice 9, par de 7, algo desse tipo. Então eu resolvi foldar, além do que ainda tem mais 3 para falar, né? Então, acabei foldando essa mão aqui. Mas pelo perfil dele, ele estava muito tight mesmo. Estava segurando muito, mas foi isso. Aí a gente foldou. Próxima mão, abriu um 10 e 9 aqui. Suited em posição. Tomou call do nosso amigo ali, maníaco. E call do Big. Check, check. Normalmente, nessa situação, esse flop bem seco aí, não tem muita possibilidade de sequência, nem de flush não tem, né? E eu costumo apostar por volta de 3,5. Mas como esse jogador aqui estava jogando muita mão, aí eu quis extrair um pouco mais, aí eu apostei 4,400, mas ele acabou foldando. E não deu muito certo aí para extrair, mas acabei ganhando um pote interessante nessa parte do torneio. Vala, eu abri, todos foldaram. As e dama, eu abri, tomei tribet do botão e aquele jogador que eu falei pra vocês estava se segurando foi ao in. E aí eu acho que esse Ais e Dama aqui já não tá na frente aqui desses dois, tá muito atrás contra o range dele, então eu preferi foldar.
Eu tava certo, o jogador ali tinha rei, o outro tinha uma mão boa também, um vala-vala. E o rei acabou segurando. O As 10 eu abri. Eu abri já com a intenção de abraçar o small e ele chovou. Aí um call tranquilo aqui. Ele tava bem short e acabou que a gente já acertou o flop e depois fez uma sequência no turn. E teve a nossa segunda eliminação. Passado algumas mãos. Aí o 3-3 a gente abriu. Tomou volta aqui do short. Aí é um call tranquilo. Ele tinha 6 bebês, um pouquinho mais de 6 bebês. Aí um call, flipzinho ali, acabamos perdendo. Aí fold. Esse 10, esse valete 8 aqui, o jogador de small abriu. Aí eu dei call aqui pra jogar em posição contra ele. Eu tenho uma stack boa, ele também tem uma stack tranquila, então uma stack grande na realidade, né? Aí ele fez a c-bet, aí eu dou esse primeiro call aqui pra fazer um float mesmo. A minha intenção é que ele dê check no turn, e virou um 9 aqui no turn, a minha intenção é ele dar check no turn e eu apostar, eu tô com a broca aqui, mas ele acabou não dando check, ele apostou de novo, aí eu preferi foldar. Uma outra opção era dar um raise aqui, mas eu não tinha uma leitura tão boa dele nesse momento do torneio, então eu preferi só foldar aqui mesmo e seguir o jogo. Par de 9 o jogador ali abriu, o outro deu call. Você vê que esses dois estão jogando muitas mãos mesmo. E aqui, aí eu já tenho valor, aí eu resolvi squeezar aqui, fiz tudo 11.200. Aí o primeiro jogador aqui foldou e o outro deu call. A minha ideia era levar pré-flop mesmo, mas não tem problema. Muitas vezes ele vai dar call e vai ter que foldar para c-bet. Foi o que aconteceu, eu fiz uma c-bet aqui de meio pote, aqui uma c-bet forte. E ele foldou. Eu ganhei um pote grande. Aí passado algumas mãos aqui, o As 10. O jogador abriu de novo, nosso amigo, o outro deu call. E aqui eu tinha a opção de squeezar novamente. E talvez até abraçar esse aqui. Mas eu preferi dar só call e jogar por valor mesmo. Aí bateu o flop vala vala as. Check, check. Ele era o agressor. Eu deixei ver o que ele faz. Principalmente pra ver qual é a reação do Shig. Então, se ele aposta aqui blefando por valor, você vai saber quando o Tig dá call. Normalmente ele tem algum jogo, pelo menos uma pedida forte de algum draw. Então ele apostou ali, aí deu call. Resolvi dar call também, eu tô com top pair aqui. Check, check. Virou uma dama, check, check. Aí check. Check. Aí eu dei check aqui com a intenção de deixar ele blefar mesmo. E dependendo do valor da aposta dele aqui, dá call, né? Mas ele veio ao win, eu ainda fiquei uma win overbetando o pote aí, tá, o pote tem 20 ali, ele apostou 32, então eu pensei, quase que eu dei call ainda, mas eu pensei bem, eu falei, eu vou ter outras situações melhores para ganhar a ficha dele. Como ele é meio maníaco assim, então vai aparecer spots mais claros para mim poder ganhar a ficha, então eu acabei foldando aqui e seguindo o jogo. Tem dois shorts aqui também, não tem muito porque tá me envolvendo com um pote grande sem ter um jogo grande. Então foi o que eu fiz e acabei foldando aqui. Aí passado algumas mãos, o jogador ali do small abriu de novo. Aí eu resolvi tribetar ele. Ele deu call. A minha ideia era levar pré-flop também, mas não deu certo. E aí ele apostou. Normalmente donkey bet não quer dizer muita coisa, mas num pote tribetado, esse jogador com muita ficha, vai ser difícil eu jogar o turn e o river. Então eu acabei foldando aqui. Eu acho que é valor mesmo na mão dele. Então dessa vez eu acabei foldando aqui e seguindo o jogo. 3-3. Eu não abri esse 3-3 aqui porque eu não queria abrir para pagar aqui quase metade da minha stack contra ele ou contra esse aqui. Então acabei foldando aqui e seguindo o jogo. Ice Rei. Aí eu abri, o jogador estourou ali quase 20,
quase 10 bebês, quase 20 mil fichas. É um call tranquilo aqui, não tem muito o que falar aqui. Mais um eliminado. Abriu o Ice 9. Tomou um call do Shig, dava muito call esse jogador, muito call station. C-bet, esse tipo de flop, quando a gente C-beta, muitas vezes a gente vai ter que mandar outra no turn. Então se virar um turn bom para mandar outra, a gente vai mandar ou desligar no turn. Se virar um turn muito ruim, o que seria turn bom? Uma carta alta, um Ás, a gente faria o par, um rei, uma dama, até um valete, dependendo. E se bater um 3, um 2, dobrar um 5, aí a gente tem que desligar, vai ser meio difícil a gente estar na frente. Foi o que aconteceu, a gente C-betou, ele deu call, aí virou a dama, aí a gente mandou a segunda, uma carta boa para blefar. Ele vai foldar muita coisa aí nessa dama. Acabou dando call. E quando ele dá call, aí virou 4, ele deu check no river. Quando ele dá esse call no turn, eu não vejo mais ele foldando se ele tiver algum valor. E se ele tiver draw, eu já estou na frente mesmo, com Ás. Então eu resolvi dar um check aqui. Não faz muito sentido você apostar o river também. E eu dei check, ele acabou levando a mão, ele acertou um par ali no flop. E muito provavelmente ele não foldaria também, mesmo que eu apostasse river. Então eu acabei dando check e seguindo. Ás 4. Aqui eu quis mixar um pouco o jogo, variar um pouco o jogo, então eu resolvi só limpar e apostaria praticamente qualquer flop. Aí ele deu check, aí bateu um flop ainda que a gente tem uma broca aqui, mas mesmo que não tivesse essa broca eu apostaria meio pote aqui, apostei e acabei levando. Esse valete e dama aqui eu poderia ter aberto, mas tinha um jogador short aqui nas blind, eu não queria. Era aquele jogador tight, eu não queria abrir para abraçar ele. Essa situação não sei se é tão bom. Mas dava para abrir aqui. Era uma possibilidade também. Acabei foldando e. Aí esse 8 e 7 aqui, ele já não era mais o big, então a tendência é ele não se envolver tanto quanto das vezes que ele é big. E outra coisa, esse jogador aqui ele tem muita ficha, então ele tem ficha para doar, né? Foi por isso que eu abri o 8 7, não quis abrir aquele valete dama. E daria call se ele chovasse aqui, tranquilo. Acabou que todos foldaram. Aí o jogador aqui, algumas mãos depois o jogador foi ao win, o outro deu call de 7-7 e acabou levando. Aí agora começou o three-handed. Por coincidência foi contra os dois jogadores mais ativos da mesa, né? Aquele que abria muito, o maníaco lá no começo jogou muita mão. E esse aqui é o Call Station, jogava demais, dava muito call também, difícil de tirar ele do pote. Mas vamos lá no three-handed. A primeira mão que a gente jogou foi esse 10-2, ele deu limp, check. Acertamos um flop excelente aqui. Aí a aposta pequena. Tomamos o primeiro call. Check, tem que continuar apostando aqui. Ele tá pagando, tem ficha. E aí eu já fiz uma aposta mais forte, mas infelizmente ele foldou. Um Ás 9, um raise, fold, tranquilo. 9-8, um bet. Aí eu tomei uma tribet aqui. Se fosse suited provavelmente eu daria call, que já melhora bastante a equidade da nossa mão. Mas ele não estava dando muita tribet, ele era mais daquele que abria, não de tribetar. Então eu resolvi foldar a primeira. Eu dei crédito para ele, então eu acabei foldando aqui. Mesmo sendo uma tribet pequena, né, de 2x, mas acabei foldando. Aí passa algumas mãos. Abri um valete 8. Tomei call. C-bet, fold. Ás 9, o jogador ali do small abriu. Call. Jogar em posição contra ele. Aí ele deu check. Aqui eu poderia apostar, mas eu preferi dar check para controlar o pote. E o Ás 9, jogar por valor mesmo o Ás 9. E analisar melhor o turn. De repente bate um turn que conecta mais o bordo. E aí ele blefa. Então a minha ideia foi essa. Aí ele apostou aqui no 9. Aí eu dei call.
Aí deu check aqui na dama, eu acho que ele não tem muito valor aí, então eu ainda fiz uma aposta pequena aqui pra tomar um call do 9 pior que o meu, do 1,8. Fiz uma aposta de 7 mil, mas acabou que ele foldou. Mas tranquilo, segue. No Ice 4 eu mixei, dei limp, agora eu já dou um raise, volta da raise aqui com par de 5. Aposto. Esse flop aqui é um flop que é conectado, então eu apostei para extrair mesmo. Ele vai dar call com alguns draws aqui. E eu tô apostando para extrair e para tirar ele no turn. A maioria das vezes e algumas vezes até no river. Aí bateu um turn bom para mim mandar a segunda, foi o que eu fiz. Aqui eu não tô jogando par de 5, eu tô blefando praticamente meu par de 5 aqui, não tô apostando por valor. Aqui eu já não quero tanto call quanto eu queria no flop. E ele acabou foldando. O valete 10, abri, todos foldaram. Aí eu fiquei algumas mãos sem jogar aqui. E a próxima mão que eu joguei foi esse Ace 4. Eu abri um raise. Tomei call do Shig, Call Station. Esse flop é muito ruim para se betar por blefe, porque ele vai dar muito call. Ele defende muito com essas mãos do meio aí. Um 10, um 9, flush draw, um straight draw. Tem muita coisa aí, uma broca. Ele vai acertar muito, então não faz muito sentido você betar por blefe aqui contra esse tipo de jogador. Com ficha, call station, então acabei dando check no flop. No turn, ele deu um outro check. Agora eu acertei meu top pair, então tem que apostar aqui. Eu fiz uma aposta pequena porque quando ele dá dois check assim, não tem muito valor na mão dele. E aí apostei para tomar call de um par que ele tenha feito no flop, um flush draw, algo do tipo. Aí ele deu call. E aí o river bateu 4. E ele me colocou em all-in aqui no river. Eu não vejo muito valor assim desse all-in, porque eu acho que se ele tem um flush ele faz uma aposta menor para tomar call. Então acertou algum 10, um 9, acertou esse 4 mesmo, fez dois pares, alguma coisa desse tipo. Então, se ele tem um flush, acho que ele aposta menos aí, eu acho que ele aposta uns 13 mil pra tomar call. Então, quando ele vai a win assim, eu coloco o blefe e uma mão não tão forte, assim, uma mão de valor médio. E aí deu um call tranquilo aqui, eu fiz dois pares, ele também tinha dois pares, então ele acertou o segundo par ali, o 4. E acabou que tinha um par os dois pares maiores aqui do que o dele e acabei levando aqui, dobrei. Aí passando a mão aqui, aí abri, o jogador chovou, aí tem que foldar, tranquilo. As de 8, abri de novo. O jogador foldou, dessa vez se ele chove eu vou dar call. Call fácil. Ele abriu aqui, eu foldei. E esse 6 e 5 aqui, eu resolvi chovar essa mão. Por que eu resolvi chovar essa mão? Pelo seguinte, se eu abro aqui, muitas vezes eu vou tomar a volta. E quando eu chovo aqui, as mãos que ele me voltaria, que dariam uma tribet all in, boa parte dela ele não vai dar call. Então tem algumas mãos que ele, se eu só dou raise, ele me volta, mas quando eu vou all in, ele vai foldar. E mesmo quando eu tomo call, essa é uma mão que flopa bem, joga bem, não está muito dominada, então foi por esses motivos que eu resolvi já colocar ele em all-in. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu uso esse software aqui, CityGo Wizard. Eu usava mais hoje, quando eu jogava CityGo, já joguei bastante CityGo na vida, principalmente os de 18 pessoas. E aqui, o que esse software faz? É só para estudar, você não pode abrir ele junto com o PS aberto. Então eu uso ele para estudar situações de ir all-in ou foldar. Nesse caso aqui, o 6 e 5 é uma mão que o software recomenda que você vá all-in. E essa jogada ela vai ser lucrativa com 6 e 5, com o par de as, mas também um valete 3 você deveria ir all-in, um 10 e 4 suited,
um valete 7 off. Então, todos esse tipo de mão contra a stack dele, nessa situação, você deveria ir all-in. Aqui ele recomenda ir all-in com perto de 55%. Eu acredito que no meu jogo eu estaria chovando ali perto de 40% aqui. Então, 40% desse range aqui eu estaria indo all-in. 40, até um pouquinho mais. Então, foi por esse motivo que eu fui all-in ali com 6 e 5. Primeiro para não tomar a volta e segundo porque ele vai ter que foldar muita coisa e mesmo quando tomar call tem uma boa equidade essa mão aqui para jogar, então aí eu fui all-in, acabei tomando call. Você vê que ele mesmo ele estando na frente aqui, ele não me pegou dominado aqui, então se eu chovo um valete X aí qualquer, é pior do que esse 6 e 5, que 6 e 5 aqui é bem melhor para que você show, você quase nunca você vai estar dominado aqui, tirando os pares altos aqui, então foi um chove tranquilo, bem tranquilo mesmo. E acabei acertando já o flop aqui e fiz uma trinca aqui no river, mas já não era necessário. E acabei eliminando o jogador. Eu vou parar o vídeo por aqui, essa é a última mão desse vídeo. Em breve eu gravo o vídeo final aqui, jogando heads up contra o nosso amigo Shig26. Novamente, quem tiver alguma dúvida, Skype, EduSombraBR e pelo Twitter, @EduardoJAlves. É isso aí, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo e a gente se vê em breve aí com a parte final aqui jogando heads up. Um forte abraço, tchau!